Olá, sou o professor Wagner Nunes e esta é uma série de estudos básicos sobre política. Na aula 1 de hoje, iremos aprender sobre o que é democracia. A palavra democracia, ela vem do grego e significa um modelo político originado da antiga Grécia, mas que teve em seu desenvolvimento moderno a sua principal condição de adaptação mundial. Ou seja, somente nos dias de hoje ouvimos tanto falar sobre esta palavra. Sabemos que a palavra democracia nasceu na Grécia, especificamente na cidade-estado de Atenas, no período clássico, sendo composta pelos radicais demos e kratos, que significam respectivamente povo e governo. Em linhas gerais, a democracia é definida desde a antiga Grécia como o governo do povo ou governo popular, em contraposição a outras formas de governo que também remontam à Idade Antiga, como por exemplo, aristocracia, monarquia, diarquia, tirania, oligarquia, entre outros. A primeira diferença é a democracia moderna. A democracia moderna, tal como concebemos hoje, isto é, pautada em ordenamentos jurídicos, instituições políticas sólidas, que representam os três poderes, por exemplo, executivo, legislativo e judiciário, só se tornou possível após a derrocada do antigo regime absolutista, na transição do século XVIII para o século XIX. Com a Revolução Francesa e depois a Era Napoleônica, surgiram na Europa alguns dos alicerces do que viria a ser o modelo de regime democrático que nós conhecemos hoje. Um exemplo é a formação de grandes centros populacionais, em virtude, é claro, da Revolução Industrial, a noção de povo associado a uma nação, a soberania política da nação só passou a ser vinculada a esse povo e não mais ao rei, como era antigamente. E a instituição de voto, ou o sufrágio universal, como muitos conhecem, por parte do sistema representativo direto. Essa é, no caso, a democracia moderna. Por exemplo, a democracia desenvolvida em Atenas não era considerada o melhor dos governos possíveis, como é hoje o nosso modelo de democracia. E isso por um motivo razoavelmente simples. Apenas uma fração mínima dos homens livres integrava a vida política de Atenas. Como, por exemplo, mulheres, escravos, estrangeiros e outras categorias sociais não tinham o direito de participar das deliberações da Assembleia, que era conhecida como eclésia. A experiência da democracia ateniense tinha como preocupação fundamental, antes de qualquer coisa, evitar a tirania, pior forma de governo para a época. Do mesmo modo, a forma de governo aristocrático também cumpria esse papel. Outra diferença importante da democracia grega para a nossa é ressaltada pelo pesquisador Robert Daly. Vejamos. Também acrescentamos uma instituição política que os gregos não apenas consideravam desnecessária para as nuances democráticas, mas perfeitamente indesejáveis. A eleição de representantes como autoridade para legislar. Poderíamos dizer que o sistema político inventado pelos gregos era uma democracia primária, uma democracia de assembleia ou democracia da Câmara de Vereadores. Decididamente, eles não criaram democracia representativa como é os dias de hoje. A eclésia, ou a Assembleia grega, era um modelo de instituição política bastante restrito. Como Darwin ressalta, era uma espécie de democracia primária em termos de representatividade. Um embrião do que viria a ser a democracia representativa na sociedade de massas. Um abraço, espero que você tenha aprendido muito